eu realmente estou repensando a minha forma de utilizar as redes sociais. Sim, quando a gente fala sobre redes sociais, é impossível não traçar uma reflexão sobre as nossas próprias vidas. Isso porque todo o avanço, todo o desenvolvimento da tecnologia, tudo conforme as plataformas foram sendo construídas, modificadas, atualizadas, tudo isso tem apontado para uma presença muito intensa na vida de cada usuário, de cada rede social. E nós, mulheres, nós, mães, que temos normalmente 1001 funções, 1001 papéis, seja de esposa, cuidar do casamento, cuidar da casa, trabalho, filhos, projetos, questão pessoal, são tantas e tantas coisas. Se nós não nos atentarmos ao uso do Instagram, nós cairemos num poço sem fim. Isso eu vejo muito o reflexo no meu consultório. Pessoas que chegam com determinadas queixas que teoricamente não seriam um problema para elas, mas que se tornaram um problema. Por quê? Porque começaram a acompanhar todos os influencers possíveis, todos os perfis possíveis e ficam o tempo todo se enchendo de tanta informação que começam a encontrar, entre muitas aspas, problemas na própria vida. E antes o que estava tudo bem começa a se tornar extremamente problemático. Por quê? Porque vive ali consumindo, vive ali nas redes sociais, botando as vozes e as opiniões de tudo e todos para dentro o tempo todo. Então, diante das redes sociais, dessa presença das redes sociais, quando a gente pega, por exemplo, o Instagram lá de trás, que era um aplicativo, uma plataforma apenas para fotos, que você apenas editava, jogava uma corzinha para cá, uma corzinha para lá, o tanto que evoluiu, o tanto que se modificou. Na época da pandemia, todo mundo em casa, todo mundo acompanhando as lives, o boom das lives, o boom dos eventos. Então, tudo foi ganhando cada vez mais força e ganhando cada vez mais presença na vida de vocês. E, sobretudo, também das mães, que é o público aqui que eu acabo falando mais. E a gente começa a encontrar essas problemáticas de questões que antes não apareciam para a vida de vocês e que passam a aparecer em virtude de tanta coisa que vocês ficam acompanhando e ouvindo o tempo todo. Mas não só isso. O próprio uso desmedido ali das redes sociais tem impactado diretamente as casas, os relacionamentos, o comportamento dos filhos. E isso é para mulheres de diferentes condições, porque eu atendo desde a mãe, que ela é integralmente dona de casa, que ela se dedica exclusivamente para o lar, até a mãe que divide o lar com um trabalho home office, que está sempre em casa, porém não está sempre na função de estar disponível para casa, porque está trabalhando, mas está ali presente. E até a mãe que passa absolutamente o dia inteiro fora, é um trabalho externo e existe um marco ali para a chegada em casa. Fato é, todas as diferentes realidades, seja não ter apenas um filho, ter 3 filhos, ter 5, o que quer que seja, ter ajuda de funcionário em casa ou não, diarista, babá, é unânime. A grande maioria das mulheres tem sofrido com o uso desmedido das redes sociais e que isso faz com que não percebam o tempo que está se escoando ali. Bianca, mas a minha vida é agitada, eu não tenho tempo para ficar mexendo no celular, né? Eu não tenho tempo para ficar rolando feed. Eu não faço isso, eu não fico horas, assim, porque quando eu pego o celular, alguém já chama, alguma coisa já acontece. Olha, de fato eu entendo. Sim, realmente, eu acho que é muito difícil que você esteja jogada no sofá, rolando assim o celular e vendo tudo. Obviamente eu acho difícil. Porém, se hoje você fizer o exercício de pegar nas configurações do seu celular o tempo de uso, o tempo de tela, você vai se surpreender, eu tenho certeza. Provavelmente o resultado vai ser de horas. Sim, horas utilizando ali o celular. E você vai perceber e você vai me perguntar, Bianca, mas assim, em que momento isso aconteceu? Porque eu não tenho essas horas. Como assim? Se eu tivesse essas horas, eu estaria fazendo tanta coisa. Como assim eu utilizei tantas horas no celular? E aí eu vou te mostrar que isso acontece por quê? Porque essas horas, elas não aconteceram de uma vez só. Igual, por exemplo, o processo de emagrecimento. Tá? Quando a gente pensa em emagrecer,
A gente não vai fazer isso de uma hora para outra, por mais que a gente queira. E por mais que a gente utilize N recursos, dificilmente, né? Quase impossível será de uma hora para outra. Por quê? Porque aqueles quilos que você foi ganhando, aquilo que você foi engordando, não foi de uma hora para outra. Foi o resultado de dias, de semanas, de eventos, de episódios, de anos, que você foi acumulando de pouquinho em pouquinho até chegar ao montante final de assim, meu Deus, eu engordei 14 quilos, eu preciso agora emagrecer 14 quilos. Mas é porque você não foi de uma hora para outra que você ganhou esses 14 quilos. Foi a força dos pequenos quilos, das pequenas tarefas, 500 gramas aqui, 700 ali, 400, 1 quilo, tal. E aí foi caminhando e aquilo foi gerando um montante, né? Então, da mesma forma, quando a gente pensa no uso do celular, bom, foram 15 minutos aqui, 10 ali, 3 minutos aqui, ali meia hora, 40 minutos. E quando se somou, deu, não sei, 3 horas, 4 horas, 5 horas, sabe? Sei lá qual é o seu resultado. E onde eu quero chegar com tudo isso? Esses pequenos usos do celular espalhados ao longo do dia, eles se somam e formam esse montante que pode ser ele o causador da tua distração, da tua falta de concentração, da tua falta de paciência, falta de compreensão, de delicadeza, de amor com o seu marido, com os seus filhos ou com qualquer que seja a pessoa que mora ali com você. Então, isso deve nos mover para uma reflexão, de pensar, olha, às vezes eu não tô conseguindo ser disciplinada em algo que eu me proponho a fazer, tem um determinado hábito que não está saindo. Por quê? Porque meu tempo está escoando ali no uso das redes sociais. Que são as pequenas olhadinhas no celular que estão provocando isso. Nós precisamos ter um olhar refinado sobre a nossa rotina. Nós precisamos ter um olhar refinado sobre os nossos hábitos. Porque se não temos esse olhar atento, pequenas coisas, mas que são muito importantes e que não deveriam ser chamadas de pequenas, elas se juntam e formam um montante que tem resultados muito ruins. Então, seja nesse aspecto de começar a criar problemas onde não tem, seja num aspecto de perda de tempo real. Pode ser que você tenha muitas coisas que você gostaria de fazer e que você não consegue. Por quê? Por falta de tempo. Só que a sua falta de tempo pode estar sendo causada por isso e você ainda não se deu conta e você ainda não reparou. E eu gostaria de deixar essa reflexão pra você. Porque além de estar criando problemas a mais pra sua vida, problemas que talvez você não teria se você não estivesse ali consumindo o tempo todo as redes sociais, você está tendo um problema real de perda de tempo. Por quê? Porque você entra no Instagram, por exemplo, e você tem que entender que é uma plataforma que foi pensada por engenheiros, que tem todo um estudo, tem toda uma parte neurocientífica ali para construir um ambiente que faça você ficar mais tempo, porque assim eles vão lucrar mais. Então, se eu tenho um ambiente que é difícil de sair, eu preciso minimamente ter mais atenção sobre como eu estou usando esse Instagram, como eu estou usando essa plataforma. E a partir daí, dessa reflexão, você tem que estabelecer um propósito concreto, né? Desculpa, eu tô toda hora aqui, olha, mexendo o nariz, porque aqui é vida real. Tô com uma rinite atacada, né? Tô alérgica. Mas eu não poderia deixar de vir falar sobre esse tema hoje. Então, quando a gente faz essa reflexão sobre como a gente tem usado, a nossa vida ela se transforma. Porque a gente começa a achar tempo onde aparentemente a gente não tinha. Porque as coisas pequenas elas são grandes e a gente não pode desconfiar disso. A gente precisa olhar e trazer um novo uso. E aí já puxando aqui para uma reflexão minha, com a qual eu iniciei esse vídeo, eu tenho repensado muito o meu uso no Instagram. Tanto em termos de estabelecer horários ainda mais certos, que eu já tenho tempo de uso específico no Instagram do dia, mas eu quero
acertar ainda mais a veia do meu uso do Instagram, de modo que eu entre apenas para postar, programar um conteúdo e já saia. Não tenho muito tempo ali de interação ou de presença, porque nós que somos produtores de conteúdo, nós que somos profissionais, nós temos essa capacidade, né, de fazer conteúdo que a gente consiga programar, que a gente consiga acertar lá, sem que eu precise passar o dia ali mexendo no Instagram, sem que eu precise ficar o tempo todo olhando aquilo ali. Então, a minha ideia agora é focar ainda mais no offline, que é uma coisa que eu já faço, mas focar ainda mais, porque eu tenho 4 crianças pequenas, que são pequenas, primeira infância, demandam a presença da mãe. Eu tô fazendo 2 pós-graduações, finalizando 2 pós-graduações. Eu tenho diversas áreas de interesse, de estudo, de livro, de material. Eu tenho os meus atendimentos clínicos, então existe uma parte intelectual, uma parte de me debruçar para ter um conhecimento, até para passar com maior profundidade para vocês, que isso demanda tempo. Então, a partir de agora, o meu Instagram provavelmente vai ser o momento que eu vou sentar e vou botar apenas uma coisa que é fruto do offline. De estudo, que eu vou concatenar e gero um conteúdo e pronto. E não aquele Instagram de uma pessoa que tá postando a cada meia hora, a cada 1 hora, postando um vlog, postando detalhes da rotina como um todo. O famoso blogueira, como dizem, né? Não que seja no sentido pejorativo da coisa, como se blogueira fosse um termo ruim, não. Mas digo, dessa pessoa que acha que tem que ficar todo segundo mostrando a rotina. Não, isso não cabe pra mim, isso não cabe pra minha vida. Isso também não cabe porque eu vislumbro pra minha família, pra minha realidade. Então, provavelmente a minha presença no Instagram, ela vai se reduzir cada vez mais. E ficar reduzida apenas a essa produção mesmo de conteúdo pontual, sem muita interação, sem muita presença. Porque eu sei que vocês também não deveriam estar lá dessa forma, de passar o dia inteiro com o rosto enfiado no celular. Porque o tanto que isso tem gerado dispersão, o tanto que isso também tem feito mal pra vocês, não é adequado. E depois de muito tempo refletindo sobre isso, pensando, foi que eu decidi criar um ambiente em que eu pudesse ter essa proximidade maior com vocês, em que eu pudesse, fruto também dos meus estudos, botar ali a minha presença através das aulas, através da fala ali no WhatsApp, do acompanhamento, que foi a criação da comunidade além da maternidade. Vendo também toda a demanda ali que eu percebia, tanto em consultório quanto nas redes sociais, tem dia que tinha curso de tudo para mãe. Mas como é que estavam essas mães? Como é que elas estavam? Essas mães não estavam sendo cuidadas, não estavam sendo olhadas. E uma mãe que não se cuida, uma mãe que não se olha, é uma mãe que perde força. Como é que vai ser uma mãe que vai conseguir levar à frente, levar a cabo toda a missão que ela tem? Simplesmente não consegue. Então a mãe precisa resgatar a sua autoestima. A mãe precisa estar bem. A mãe precisa saber fazer um uso consciente do celular. A mãe precisa saber organizar bem a rotina. A mãe precisa ter estratégias certas para formar bons hábitos. Para ter resultado no corpo, para ter resultado na mente, para ter resultado na alma. Mãe precisa fortalecer laços de amizade. Mãe precisa conhecer gente nova. Mãe precisa sentir que tem companhia na jornada. Estabelecer compromisso com outras pessoas que vão fazer com que ela voe e que ela vá mais longe. Só que eu sei que para isso a gente precisa de um ambiente mais personalista, mais intimista, mais familiar. E não uma coisa escancarada. E é por isso que eu criei a comunidade além da maternidade. Que tem as aulas na plataforma da QIFI, que também são aulas base. São aulas com os principais pilares para começar essa reestruturação da vida. Não é mais um curso, uma coisa que fica empilhada, que fica engavetada, que todo mundo compra e ninguém faz. Não é. Porque a partir disso eu sugiro N atividades para ajudar nesse processo de voltar a olhar para si, de resgatar essa autoestima de ser mulher, de ajustar essa autoimagem para então conseguir avançar, para então conseguir se dedicar mais ao relacionamento, restaurar o casamento, restaurar a própria questão da educação dos filhos. Só que para isso precisa ter um bom fio condutor. Para isso, essa mãe precisa se sentir bem. Então, se você quer saber mais sobre isso, não só o acesso à plataforma, mas sobretudo ao coração da comunidade, que é o grupo exclusivo no WhatsApp, em que a gente mantém esse vínculo com outras mães,
e comigo mesma, porque eu participo daquilo ali, óbvio. Se você quer saber mais, acesse o link que tá na descrição desse vídeo que você não vai se arrepender, porque sinceramente eu nunca vi isso no mercado antes, né? Você tem muita coisa ensinando mães, mas ainda não vi um profissional que é mãe, que tem uma bagagem expressiva, pessoal e profissional ali do lado para ajudar nesse resgate da autoestima, para ajudar nessa readequação da vida, nessa ordem, nessa organização, mesmo sem ajuda, mesmo sem rede de apoio, mesmo sem todas as características e checklists perfeitos que vocês estão acostumados a ver nas redes sociais. Então, para mim, é uma vocação, é algo muito importante poder devolver a você que é mãe o brilho da vida, a alegria, a esperança, a disposição de assim, caramba, eu quero ter a vida mais incrível que eu puder ter e eu quero ser a mulher mais sensacional que eu conheço. Porque você pode ser assim. Porque a minha filosofia é que assim, nada adianta ficar olhando a vida dos outros e ficar namorando a vida dos outros. Não, você precisa ser apaixonada pela tua vida. E você precisa enxergar, de fato, a melhor versão que você pode ser. Como assim, Bianca? A melhor versão é ser capaz de olhar seus defeitos e saber traçar planos e estratégias concretas para ir vencendo. E conseguir resgatar ali e desenvolver qualidades e desenvolver virtudes. Esse é o caminho. Então, por isso que a comunidade, além da maternidade, ela vem como essa alternativa de poder tirar você desse frenesi ali das redes sociais e te dar um ambiente seguro que você vai ter boas amizades e que você vai ter um estímulo certo para você colocar as tuas metas em prática, para você colocar os teus hábitos em prática. E isso é algo absolutamente fenomenal, modéstia à parte, porque isso foi idealizado e pensado por uma mãe que é psicóloga que atende muitas mães. Então eu tô do lado de vocês da trincheira, eu sei quais são as demandas. Então por isso que eu quero convidar você a conhecer, e não só conhecer, como fazer parte da comunidade, além da maternidade. E também fazendo parte agora, você se torna uma mãe fundadora, você vai pegar o início da comunidade, você vai fazer história junto comigo. E você vai me ter ali à disposição para se você tiver algum tema específico que você tem mais curiosidade, que você tem interesse, que você precisa de ajuda, eu estarei ali, ao vivo com vocês no WhatsApp para explicar, para falar, para ajudar e definitivamente vai ser algo transformador. Por quê? Porque a minha alegria é ver a sua vida transformada. É isso que eu tenho interesse. É trazer resultado concreto para sua vida. Isso daí é o mais importante para mim, porque ver uma mãe que se sente bem, uma mãe cuidada, uma mãe de fato restaurada, uma mãe com autoestima, uma mãe que gosta de si, é uma mãe que tem muito mais força para elevar todos os ambientes na qual ela se encontra, seja ambientes familiares, sociais, até mesmo profissionais, em relação desde a educação dos filhos, ao casamento, à presença mesmo na sociedade. Então, faça parte da comunidade Além da Maternidade. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais e ingressar, basta acessar o link de descrição desse vídeo. Então saia daqui até fazendo um pouco de uma reflexão hoje, de como você tem usado o teu celular. Será que ele tem dominado você? Será que é você que tem dominado ele? Ou quando você entra no teu celular, nas redes sociais, você se perde de tal modo que o seu tempo ele escoa e você, enfim, já não domina mais aquilo te faz mais mal do que bem, porque suga a tua concentração, suga a tua energia, suga as tuas esperanças, suga a tua alegria e você se torna uma pessoa impaciente, amargurada, difícil. Onde está teu coração? Como é que anda teu uso do celular hoje, das redes sociais? Como é que você tem lidado aí com as tuas metas? Ou você vai esperar mais uma virada de ano para você querer mudar de vida? Será que faz sentido? E vai passar o ano, você vai ter estabelecido N metas e vai ser como a última virada de ano e as viradas de ano anteriores. Você se entope de metas, você não sabe como fazer, você tá sozinha, você abandona e o ano voa e você sente que não fez nada. Será que é essa a vida que você quer? Ou agora você quer ajustar a tua autoimagem? Você quer se cuidar para você ser a mulher e a mãe mais incrível que você conhece? Fica aí a reflexão. A resposta? Eu sei. É você repensar um pouco no uso do teu celular. Reduzir de fato o tempo de tela, reduzir sobretudo a forma com que você, e repensar a forma com que você usa as redes sociais, em especial o Instagram, por exemplo, ou até mesmo o TikTok, e considerar vivamente estar dentro da comunidade Além da Maternidade. Agora eu não tô falando como profissional não, agora falando como mãe. Eu sei
que é o ambiente seguro e o ambiente certo para o seu desenvolvimento, para você se sentir melhor e, consequentemente, toda a tua família. Espero você lá.